Nós vamos fazer agora uma máscara simples, bonita, 3D, com detalhe em aplique. Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja bem-vindo! Vou mostrar na prática esse modelo que eu fiz em bolinha. E os outros modelos que eu coloquei aqui é para exemplificar como, usando a criatividade, você pode fazer várias outras usando a mesma técnica. Esse é o molde que eu vou deixar para vocês em PDF para imprimir. Mas se você não tem impressora ou não tem como imprimir, e para quem não tem como imprimir, eu vou mostrar aqui como fazer o molde. Numa folha de papel A4, eu vou marcar a altura de 18 centímetros. Depois eu marco a largura de 25 centímetros. Vou fazer uma marcação de 4 centímetros em cada um dos cantos, dos 4 cantos, na largura. Então, onde mede 25, eu vou marcar 4, 4, 4 e 4, do canto para o meio. Vou fazer a mesma coisa na altura, só que marcando 5 centímetros em cada canto. Então, no lado onde mede 18, eu vou marcar 5 centímetros de baixo para cima, 5 centímetros de cima para baixo, nos 4 cantos. Agora eu vou ligar os pontos para fazer aquela diagonal que a gente sabe que tem na 3D nos 4 cantos. Vou recortar. E se você não quiser fazer o biquinho, já vai estar pronto para recortar o tecido. Agora, se você for fazer o biquinho, me acompanha mais um pouquinho no molde. A gente vai dobrar o nosso molde ao meio, na parte onde mede 25 centímetros, então seja na largura, para marcar o meio do nosso molde. Agora a gente vai marcar 4 centímetros a partir do centro. Você pode fazer isso só para um lado, porque depois, na hora de recortar, a gente recorta dobrado para ficar exatamente igual. Então, marque do centro, 4 centímetros, marque um pontinho. Aqui na marcação de 4 centímetros, você vai marcar 1 centímetro para baixo, ou seja, 1 centímetro na altura. Agora, usando uma peça arredondada, eu vou pegar ali onde a gente deixou 1 centímetro e vou arredondar. Vou usar um lápis, para qualquer erro dá para apagar. Você pode usar um cone, um prato ou fazer à mão mesmo, que é só arredondar. Do centro, desce. Onde está 4 centímetros, você vai descer 1 centímetro e depois você vai voltar subindo para que fique arredondado. Espero que tenha dado para entender. Recorto essa parte assim dobrada e o nosso molde vai estar pronto.
Lembrando que se você puder imprimir, aqui embaixo na descrição do vídeo está escrito molde para impressão. Por favor, agora você curte, compartilha e se você não for inscrito, se inscreva antes de começar o vídeo. A gente vai recortar em 2 tecidos 100% algodão. Lembrando que eu estou seguindo as orientações da Anvisa, sempre 2 vezes o tecido de algodão. Se você quiser colocar uma terceira camada, fica a seu critério. Para fazer a máscara no tamanho M de adulto, você não precisa colocar margem de costura. É só cortar exatamente no tamanho do molde. Eu vou alfinetar e cortar. Outras formas de cortar seria riscar o molde no tecido e recortar exatamente no risco. O biquinho é opcional. Se você quiser fazer ela reta, na minha opinião, ela dá o mesmo efeito. Então, eu fiz, como eu já tenho aqui no canal, com ela reta, agora eu fiz com o biquinho em cima do nariz. A gente vai dobrar os nossos tecidos cortados dessa forma, exatamente onde termina aquela diagonal que a gente fez. A gente vai dobrar e passar, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu sempre digo que a gente vai fazer a panqueca com a nossa máscara 3D. A gente vai fazer isso com os 2 tecidos juntos, para deixar bem marcado as dobras. Só depois a gente vai separar. A gente vai separar as 2 partes de tecido e a gente vai trabalhar primeiro com os enfeites. Isso porque a gente vai colocar um enfeite apenas sobre um lado do tecido, para que nosso avesso fique sem nenhuma costura aparente. Agora, eu vou pegar um dos lados do tecido e vou colocar direito sobre direito. Eu vou usar esse enfeite, eu chamo de passamanaria, não sei se você conhece na sua região por outro nome, mas eu vou usar ele direito sobre direito, ele virado de cabeça para baixo, porque eu quero que essas ondinhas fiquem acima da máscara. Aí você pode usar renda, qualquer outro tipo de enfeite que você quiser, ou até deixar só para colocar um enfeite central. Esse é um enfeite que eu vou usar nessa máscara. Esse enfeite eu retirei de um tecido que eu tinha em casa, um retalho de tecido. Você pode retirar um pedaço de uma renda, de guipir, o que você tiver em casa, que você achar que dá um bom enfeite, você pode recortar e usar para fazer o detalhe que vai diferenciar a sua máscara. Agora eu vou passar uma costura de segurança, prendendo esse primeiro enfeite na borda onde tem o biquinho da minha máscara. Vou passar uma costura com meio pé de máquina, somente para segurar esse enfeite. E na outra parte do tecido, eu vou escolher o local onde eu quero colocar, por isso que eu passei primeiro, para que fique marcado qual é o centro da minha máscara. Eu quero colocar ela centralizada na altura e localizada para o lado direito da minha máscara. Então, eu coloquei ela e vou passar uma costura em volta de toda a minha flor. Foi a mesma forma que eu fiz com as máscaras que tem lá no comecinho do vídeo, uma preta e uma outra branca com guipir. Passo uma costura em volta de todo o meu enfeite, usando somente uma das partes do meu tecido.
Com os enfeites colocados, eu já posso montar a minha máscara. Aqui eu mostro para vocês as duas partes prontas, separadas. E agora eu vou colocar o elástico, eu vou usar 16 centímetros de elástico roliço para máscara de adulto. Caso o seu elástico seja muito flexível, você pode usar 15, 16. Se for um elástico um pouco mais duro, você pode usar 18 até 20 centímetros. Faça o teste. Posiciono meu elástico dos dois lados em uma das partes da máscara e sobreponho a outra parte, direito sobre direito. Depois eu alfineto toda a volta da máscara e vou para a máquina passar uma costura, deixando uma abertura apenas para desvirar. Vou para a máquina, vou passar uma costura com um pé de máquina de margem e eu vou começar com retrocesso e acabar com retrocesso. Vou começar na parte de baixo, deixando uma abertura para desvirar, como eu sempre faço. Depois de juntar os dois lados, eu faço alguns piques na parte arredondada, é a parte onde tem o biquinho. A gente vai fazer pequenos cortes, chegando bem próximo à costura, para quando a gente desvirar, ele não ficar repuxado. Vou desvirar e acertar bem as costuras para que elas fiquem bem retinhas. Vou inclusive passar para deixar elas mais retinhas ainda, porque a gente vai pespontar e passar vai ajudar bastante na hora de fazer o pesponto. Agora a gente vai passar aquela costurinha bem na beiradinha, fazendo o pesponto, e isso vai fazer o fechamento da parte que a gente deixou aberta para desvirar. Nessa hora eu vou usar a linha na cor predominante do tecido, então a branca. Para prender a flor, eu usei a vermelha para que ela não aparecesse, e agora eu vou usar a branca, usei a branca para fazer o pesponto, para que fique bem discreto. Agora eu vou dobrar da forma que você está vendo, aquela marca que a gente já fez, e vou passar um pesponto bem na beiradinha, dando um beliscãozinho na costura, tomando um cuidado de não estragar o nosso enfeite, de não passar costura sobre ele. Eu vou bem na beiradinha, como esse meu enfeite é 3D, ele fica sobreposto, então eu levanto ele na hora de costurar. Lembrando que não existe isso de como o enfeite tem detalhes, o vírus vai ficar no enfeite, isso é balela. A nossa máscara é uma proteção mecânica para que não passe gotículas de saliva. Fiz a mesma coisa na parte de cima e na parte de baixo. Ela vai ficar dessa forma. E aí a gente vai fazer a última dobra para que ela realmente fique 3D e fique um espaçozinho entre a boca e a máscara para que o ar circule ali por dentro sem aquecer demais. E esse é o diferencial das máscaras 3D. Como eu tô mostrando para vocês, a gente faz essa dobrinha, pega a aba, desce um pouquinho e alfineta, como você tá vendo aqui. Para ver se tá certo, a gente dobra e ela vai fazer esse formato meio arredondado. E aí a gente vai para a máquina passar 4 costurinhas apenas para segurar aquelas dobras que a gente fez. Bom, e assim eu terminei a nossa máscara. Como vocês viram no início, eu deixei como exemplo 3 máscaras.
para que você use a sua criatividade.